Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos trazer três tipos de fundos imobiliários que podem acabar com a sua carteira, ou seja, destruir a sua carteira, que muitos investidores às vezes não falam para vocês e vocês precisam ficar atentos. O primeiro fundo é o GTWR11 e inclusive ele é muito querido por muitos investidores. R$ 68,80 é o valor da cota dele, dividendo maior do que 14%. Então, muitos investidores, quando veem esse dividendo de 14% em um fundo de tijolo, pronto, acabam comprando. E a maior prova que eu vou mostrar para vocês, ó, tem uma liquidez de quase 1 milhão, ou seja, tem muita gente comprando esse fundo sem saber. Ele já caiu 6,88, está com um desconto bem grande, como nós podemos observar aqui, ou seja, um desconto aí de quase 31%, né? O que anima muitos investidores. Nós conseguimos observar que ele caiu, como todos os fundos, subiu e já caiu de novo, né? Se nós olharmos aqui, ele tinha positivado nos últimos 3 meses, mas já negativou de novo, porque ele tem um problema que está embutido nele. Aí muitos dizem, é porque ele é do segmento de lajes corporativas? Não é. É porque ele é um fundo de tijolo? Também não. Mas a vacância dele não está zero. Por que ele é tão ruim se ele tem uma taxa de administração uma das menores do mercado, de 0,25? Tem mais de 36.414 cotistas, né? Ou seja, que é um número bom. Tem um valor patrimonial de R$ 99,69, um patrimônio de 1,2 bilhões e o seu último rendimento foi 83 centavos. Só que o investidor desinformado ele não sabe. Tá bem aqui, ó, bem aqui, e ele entrega, só que muitos investidores não estão nem aí. Ele tem um monoativo, ou seja, todo o rendimento desse fundo imobiliário provém de um único ativo, que é o edifício Green Towers. Ou seja, qual é o problema que nós temos aqui dentro desse contexto? Ele é monoinquilino e monoativo. O objetivo de você comprar um fundo imobiliário qual é? Você comprar um fundo imobiliário porque ele vai conseguir comprar vários imóveis, ou seja, você vai ter o seu dinheiro pulverizado em vários imóveis. Se você quer o seu dinheiro imobilizado em um único imóvel, para que é que você vai entrar em fundos imobiliários? Então, como vocês observaram, muita gente investindo em um fundo imobiliário que só tem um único imóvel e um único inquilino. Ou seja, é um fundo que não atende os requisitos para ser fundo imobiliário. E o que me deixa triste é porque as pessoas não aplicam a regra básica de fundos imobiliários, que o motivo de existir é a diversificação. E aqui a diversificação zero, ou seja, no dia em que esse imóvel aqui desocupar, né? O que vai acontecer? Se o fundo só tem um único imóvel, o que vai acontecer no dia em que esse imóvel desocupar? Nós vamos ter 100% de vacância, ou seja, no mês seguinte você não vai receber nenhum centavo. O próximo fundo imobiliário é o TORD11, conhecido como Tordesilha. A sua cotação está na casa de 63 centavos, dividendo de 0,78. Olha o baita desconto de 89%, a liquidez de 33,87 e caiu 65,19. Aí o que é que muitos pensam? Eu vou comprar a cota do Tordesilha, porque como ele está na casa de 0,65, se eu comprar e ele subir só um pouquinho, né, eu já vou ter um retorno aí de quase 100%. Por quê? Se ele está na casa de 0,68 e eu compro a cota deles e ele for para R$ 1,20,
eu ganhei 100%. Então, tem muitos investidores comprando cota do Tordesilha, mas esquecem o que aconteceu com o Tordesilha. O Tordesilha saiu de uma cota de R$ 9,10 e hoje chegou a seu menor valor, ou seja, um fundo que está quase fechando. Então, quando vocês forem comprar um fundo imobiliário, não olhem nunca o último ano, olhem sempre os últimos 5 anos. E como ele é um fundo de papel, se a inadimplência seguir aumentando, esse valor provavelmente vai chegar a zero, né? Então você pode observar aqui, ó, caiu 17% no último mês, 30% nos últimos 3, 65% no último ano, 83% nos últimos 2 e nos últimos 5 anos, 91%. Ou seja, coloca o fundo num cenário bem difícil. Muitos investidores seguem com a cota, embora o Tordesilha já esteja com um bom tempo aí que não paga os proventos, como vocês podem observar aqui na imagem, ó, pagou aqui 5 centavos, depois pagou 4 centavos, depois pagou 8 centavos, depois pagou 7 centavos, ou seja, aqui entregou menos de 1 centavo, né? No mês anterior conseguiu ainda pagar 5 centavos, mas no mês atual, né, pagou aí para o seu investidor menos do que 1 centavo, que fez muito se distanciar. O próximo segmento que o investidor tem que ter cuidado é com esses fundos que investem em agências bancárias. Exemplo clássico é o TVRI11, sua cotação R$ 85,39, dividendo de 13,91, desconto de 16% e uma liquidez de 824 R$ 1.000 e caiu 6,70. Muitos investidores dizem, poxa, esse fundo ele é de tijolo, ele está pagando 13,91 acima da Selic, vale a pena colocar na carteira. Mas ele é um fundo de agências bancárias. Qual é o problema? Quando você desocupa uma agência bancária, dificilmente você consegue alugar essa agência bancária para um outro segmento. E além disso, quando você tem uma agência bancária, essa agência bancária, quando ela vai ser ocupada por um outro tipo de empreendimento, esse tipo de empreendimento geralmente vai ter que fazer reformas para adaptar esse ambiente ao segmento de a uma outra agência bancária ou, quem sabe, a um tipo de imóvel totalmente diferente do perfil que era a agência bancária. Ou seja, paga um dividendo bem interessante, mas dá muita dor de cabeça para o investidor. Maior prova é que tinha subido 4,73 nos últimos 3 meses, mas nos últimos 6 meses, enquanto os fundos de tijolos estavam subindo, ele caiu 6%, né? E além disso, se nós descermos aqui embaixo, a gente consegue ver a quantidade de agências bancárias que possui espalhada. 29 em São Paulo, 7 no Rio de Janeiro, 5 em Minas Gerais, 4 no Paraná, 4 no Distrito Federal, 3 no Rio Grande do Sul, ou seja, com a quantidade de imóveis, era para o investidor ficar super seguro. Mas o grande problema é o que? É que são agências bancárias, certo? Então, agências bancárias, qual é o problema da agência bancária? Você não consegue colocar muitas vezes valores de produtividade, né? Por exemplo, que é o que acontece no shopping, né? O shopping, por que ele paga muito no final do ano? Porque além do aluguel, o empresário que aluga a loja do shopping, ele paga uma taxa a mais por ter vendido mais no final do ano, né? Não sei se vocês sabiam disso, agora vocês estão sabendo. Então, por isso que o segmento de shopping ele é tão interessante, certo? Então, 3 fundos para você ficar de olho, ficar distante,
porque se ele tiver na sua carteira, ele vai quebrar a sua carteira, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal e até